Programa Escola do Legislativo. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um programa da Escola do Legislativo. Na minha função de coordenador da escola, hoje eu faço a abertura a todos vocês. Nós estamos ao vivo neste momento em canais simultâneos. Estamos no ar através da TV Câmara, canal aberto 9.3, e nos YouTubes da Escola do Legislativo de Uberlândia e no YouTube também da Câmara Municipal de Uberlândia. Em nosso programa de hoje, trouxemos o tema O Combate à Pedofilia no Brasil, com os palestrantes, o promotor de justiça Carlos José e Silva Fortes, Casé Fortes, e com a fundadora da ONG Instituto Carrossel, Danusa Biasi. Vamos dar início, então, neste momento. Tenham todos uma excelente palestra. É com vocês. Olá, bom dia a todos. Seja bem-vindo, Casé, mais uma vez. Bom dia todo mundo e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje e conversar sobre esse assunto. É uma honra muito grande, é um privilégio. Um grande abraço para todos os amigos de Uberlândia e Danusa, para você e para todo mundo do Instituto Carrossel, especialmente. Obrigada, Casé. Então, Casé, como assim o assunto é bem amplo, né? Nós temos muitas coisas importantes para falar. A primeira coisa que eu quero começar a falar, e eu queria que você explicasse, é sobre a palavra pedofilia, né? Essa palavra existe? Por que a gente sempre, quando vai falar sobre esse assunto, a gente sempre coloca combate aos crimes de pedofilia? Então, isso, você sabe que eu acho que a questão da nomenclatura é até relevante, mas é menos relevante do que o conteúdo em si. Então, vou falar nessa ordem, se você me permitir, vou chegar lá onde você está perguntando. Me interrompa a qualquer momento se eu estiver falando demais aqui, eu te sair do assunto. Tá, não, tranquilo. Mas, bem, eu tenho já há muito tempo, são mais de 12 anos, me dedicado a viajar por várias cidades do nosso país e até em outros países também, para ouvir muito e fazer muitas palestras também sobre crimes de abuso sexual, crimes de exploração sexual cometidos contra a criança e o adolescente. Buscando principalmente a prevenção, ou seja, que isso não aconteça, que a gente tenha as armas para evitar que as crianças sejam atingidas por esses delitos. E, é claro, também buscando os caminhos para a punição daquelas pessoas que praticam esse tipo de crime. Tudo isso começou na CPI da pedofilia. A CPI da pedofilia foi uma comissão parlamentar de inquérito instaurada no Senado em 2008, em abril de 2008. O presidente dela foi o senador Magno Malta. E ela foi composta, evidentemente, por outros senadores, dentre eles tinha o saudoso Romeu Tuma. E os senadores que compuseram essa CPI criaram um grupo de apoio técnico, para o qual eles chamaram alguns promotores, juízes, delegados de Polícia Civil Federal, advogados, uma turma de uns 12. Eu tive a honra de participar dessa turma. E a partir dali, né, a gente foi conhecendo essa realidade no nosso país. E ela chamava de CPI da pedofilia justamente porque ela visava a prevenção e o combate aos crimes de pedofilia, que são justamente crimes de abuso e de exploração sexual quando cometidos contra criança e adolescente. Se a gente olhar lá o nosso Código Penal, a palavra pedofilia não está lá. Se a gente olhar também o Estatuto da Criança e Adolescente, a palavra pedofilia também não está. Exatamente. Mas o Código Penal estabelece os crimes contra a dignidade sexual. E esses crimes, quando são cometidos contra uma criança, contra um adolescente, eles são chamados de crimes de pedofilia. O Estatuto da Criança e Adolescente tem lá a parte dos crimes também, dentre eles a parte dos crimes de pornografia infanto-juvenil. Depois a gente podia voltar nesse assunto, aproveitar a oportunidade aqui. Mas essa parte define lá os crimes dessa natureza, de produzir, divulgar, guardar consigo, assediar crianças visando pornografia infantil
ou mesmo o abuso. Também não tem a palavra pedofilia, mas são todos eles crimes de pedofilia. Inclusive a lei que estabelece os crimes de abuso, de pornografia infanto-juvenil, foi feita pela CPI da pedofilia. Eu tive a honra de participar da redação dela. Foi a primeira lei que saiu da CPI da pedofilia, foram 14 projetos de lei, o primeiro foi esse. E você sabe, olha uma coisa interessante, a CPI da pedofilia foi a CPI mais longa da história do Brasil. Exatamente. Durou quase 3 anos, né? E foi a única, até hoje, que propôs uma lei e ela foi aprovada ainda no decorrer da CPI. Antes da CPI acabar, ela já estava em vigor, já estava valendo, já foi usada e continua sendo usada direto, principalmente pela Polícia Federal, em diversas operações. Então, quando a gente fala todos contra a pedofilia, quando a gente fala crimes de pedofilia, a gente está falando de crimes de abuso sexual, crimes de exploração sexual, ou seja, de prostituição infanto-juvenil, de pornografia infanto-juvenil, de estupro de vulnerável, de estupro em geral cometido com adolescente, de diversos outros, são dezenas de crimes. Eu gastei um quarto desse livro aqui para falar sobre esses crimes. Né? Explicando. Tô aproveitando, fazendo propaganda do livro aí, todos contra a pedofilia. Mas tem muita informação aí. Pra caramba. Mas assim, esses são os chamados crimes de pedofilia. E é isso que a gente se refere quando fala todos contra a pedofilia. Todos contra o abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, tráfico de crianças e adolescentes, prostituição infanto-juvenil. É isso. Não confundamos essa pedofilia aí, né, o crime de pedofilia, com a parafilia chamada pederose ou pedofilia. A parafilia, pederose ou pedofilia é uma definição da área médica. Né? O crime de pedofilia é uma definição da área jurídica. São duas coisas separadas. Também gastei um capítulo para tentar explicar isso. Mas, então, seguinte, vamos falar agora da área médica. Vamos falar aqui, área médica. A parafilia é uma opção ou uma preferência sexual não ortodoxa. É importante você falar sobre essa área médica, sobre esse lado, Cazé, porque muitas pessoas me perguntam, pedofilia é doença? Entendi. Né? Bem, existe uma condição chamada pedofilia, que não é exatamente uma doença, mas é uma preferência, uma orientação sexual. É a pessoa pedófila, nesse sentido, é a pessoa que tem atração sexual por crianças, por adolescentes. É uma parafilia. Existem diversas parafilias. Parafilias, vou falar no popular, tá? Me permita aqui, são taras sexuais. Então, tem a zoofilia, que é a atração sexual por animais, a riparofilia, atração sexual por gente suja, a necrofilia, atração sexual por mortos, a síndrome de Pigmalião, atração sexual por estátuas, e por aí vai. 50 tons de cinza tinha duas aí, sadismo e masoquismo, que são também parafilias. Isso, a pessoa que é portadora de uma parafilia, não quer dizer que ela seja louca, não. Ela tem uma vida completamente normal. Na hora do sexo, ela tem uma preferência diferente, não ortodoxa. Um grau leve, até, muitas pessoas têm. Mas quando a pessoa tem para satisfazer essa preferência, ela comete um crime contra uma criança, aí ela comete um crime de pedofilia. Mas então quer dizer que toda pessoa que tem a parafilia é criminosa? Não necessariamente. A pessoa pode ter atração por criança, desde que fique na dela, que não cometa o crime, ela não vai ser criminosa. Agora, a pessoa que cometeu o crime de estuprar uma criança, que está definido lá no Código Penal, a pessoa que cometeu o crime de divulgar, produzir pornografia infantil, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela comete um crime de pedofilia. E ela não é doida, não. Ela vai ser julgada normalmente, ela não é doente mental.
Ela vai E tem ser cura, julgada... Cássia? A pedofilia tem cura? Não, porque não é uma doença. É uma orientação. É a mesma coisa que você falar assim, você gosta de feijão? Gosto. Tem cura gostar de feijão? Né? Né? Muita gente assim, pergunta isso, né? É uma pergunta muito comum da gente ouvir. Não é questão de cura, é uma característica da pessoa. É uma característica. Eu, assim, já tive casos aqui em Uberlândia de psicólogos que atendem pedófilos, mas pedófilos que nunca abusaram de criança, né? Não chegaram a cometer o crime. Ele tem consciência de que ele sente atração pela criança, mas ele não quer praticar o crime. Então, assim, ele procura psicólogo, faz o tratamento, porque a nossa briga até hoje é tratamento para pedófilo, né, se isso realmente funciona ou se não funciona. Mas olha, eu acho que, desculpa, mas eu acho que a pessoa que é portadora dessa atração por criança, ela vai ou não ser criminosa dependendo do seu caráter. Criminoso é aquele que não se importa com os outros, que quer satisfazer o seu desejo, independente de, com isso, magoar ou ofender outra pessoa. Porque, por exemplo, um homem heterossexual normal tem atração por mulheres, mas não é por isso que ele vai sair estuprando mulheres por aí. Mas tem uns que saem, né? São o quê? Criminosos. Uhum. Então, uma pessoa que tem atração por criança, ele não pode sair por aí buscando ter relação sexual com criança, porque em qualquer situação isso vai ser crime. Então, ele comete crime também. E assim, a gente falar em tratamento, nem abordo muito esse assunto, porque é uma questão mais de consciência, de caráter da pessoa, do que de tratamento. O tratamento ajuda, sim, a pessoa a melhorar o seu caráter, melhorar seu autocontrole, né, a respeitar as regras da sociedade. Mas, em resumo, o seguinte: o fato da pessoa ser ou não um pedófilo, um pedossexual, não significa que ela é doente, não. Significa que ela tem atração por criança. E se ela praticar algum dos crimes que está no Código Penal, que está no Estatuto de Criança e Adolescente, ela vai ser um criminoso pedófilo. Sim. Então, Cássia, eu te conheci logo quando iniciou a CPI da pedofilia, né? Que eu comecei o movimento aqui em Uberlândia, Todos contra a Pedofilia, né? O Instituto Carrossel começou, então, essa ação. Então, nós estamos aí 12 anos aí, né, na 12 estrada. anos, é mesmo. 12 Legal, anos. foi lá em Patrocínio, né? Foi, nós começamos, na verdade foi em Araxá, a primeira palestra, depois foi Patrocínio, depois foi Patos, e nós começamos, então, esse circuito, digamos assim, de palestras. Muito legal, né? Eu te agradeço muito, fico muito honrado de você estar junto aí. Quem agradece esse tempo todo, né? E o pessoal todo que você leva junto. Então, e quando a gente começou há 12 anos atrás, assim, era diferente. Eu senti muita mudança desses 12 anos para cá. Também. Mas muita gente também me questiona, Cássia, todo mundo sempre pergunta para a gente, você deve também sempre ouvir isso, é que as pessoas perguntam, nossa, aumentaram os casos de pedofilia. Eu já ouvi muitas pessoas me falar assim, nossa, parece que quanto mais fala, parece que mais eles fazem. E aí, Cássia? Aumentaram os casos de pedofilia? Como estão essas estatísticas hoje? Bom, eu tenho até uma estatística bem recente do nosso estado de Minas. Enquanto eu vou falando para você, eu vou procurar aqui no computador e te mostrar. Tá? E o pessoal vê também. Mas o que a gente vê com toda certeza é que sempre houve crime de pedofilia. Sempre houve abuso contra a criança, sempre houve exploração sexual. Né? No meu livro eu fiz até uma pesquisa histórica mostrando que a gente tem referência a isso desde que existe registro. Ou seja, antes da Bíblia, tem referências em hieróglifos egípcios, né? A abuso contra a criança. Eu citei lá no livro. E pornografia infantil, desde que existe foto. Existe pornografia infantil. Nem era foto ainda, chamava daguerreótipo, já faziam esse tipo de coisa. Então, o que tem acontecido, e isso é muito bom, é que estão aparecendo os casos que sempre estiveram por aí, muitas vezes escondidos, disfarçados, julgados ali debaixo do
pano, porque muita gente tinha medo, tinha vergonha, não queria falar a respeito disso. Nos últimos anos, felizmente, as pessoas têm tido coragem de falar a respeito disso. E eu até nessa estatística eu quero mostrar para você, a gente vê uma diminuição. Porque, na verdade, não aumentaram os casos, né, Casé? A verdade é que as pessoas estão denunciando aumentou a exposição. Mais. Denunciando mais. Eles apareceram. Ter informação e conhecimento, que é muito importante isso. É fundamental. Só a parte do conhecimento é que a gente vai poder conhecer, né, tratar desses casos. Eu vou inverter a câmera aqui. Será que é possível com o zoom aqui? Ah, sim, ó, aqui. Vê? Olha, vou mostrar para vocês. Tá dando para ver? Sim. Essas são estatísticas do estado de Minas Gerais dos anos de 2018, 2019, 2020. Sabe o que a gente reparou? Houve, em termos de denúncia de registros, um aumento de 2018 para 2019. 2018, a gente teve registro, isso só da Polícia Civil. Tá? Uma estatística bem feita pela Polícia Civil. Então isso é da Polícia Civil, porque existe também, que é uma coisa importante da gente falar depois sobre os veículos de denúncia, é o Disque 100, né? Disque 100 é legal, mas tem um jeito melhor de fazer denúncia. Vamos falar logo adiante. Mas vamos comentar as estatísticas aqui, olha só. Até lá na minha página do YouTube, convido todo mundo para conhecer, a gente tem um comentário e essa estatística por completo. Mas aí em 2018, a gente tinha a cada dia, em Minas Gerais, registro de 23 crianças que sofreram algum tipo de abuso sexual, ou seja, algum tipo de crime de pedofilia. Né? No ano seguinte, 2019, o ano passado, esse número passou para 24 por dia. Então houve um pequeno aumento nos registros de crimes de pedofilia. Fique bem claro isso, nos registros. Na verdade, só Deus é que sabe. Agora, em 2020, tudo bem que ainda falta um mês para acabar, mas a gente caiu bastante, assim, significativamente. Passou para 19 registros por dia. De 24 caiu para 19. Ou seja, de 8 mil casos, né, passamos até então, proporcionalmente, para 5 mil. De quase 9 para quase 6. Mas será que houve menos abuso sexual durante o tempo de pandemia? Será? Né? A gente fica pensando que, olha só, tem a estatística das principais cidades de Minas. É uma pergunta que eu ia te fazer, aumentar os casos, porque eu li uma reportagem que, de março do ano passado a esse março, o número de denúncias aumentou 190% na rede, na internet. Denúncias pela internet. Pela internet. Né? Exatamente. Sabe por quê? A internet é o veículo que tem sido usado. Essas denúncias da Polícia Civil, muitas vezes, são feitas pessoalmente. E, aliás, as denúncias feitas pessoalmente são as melhores. Com certeza. Acontece que tem dois fatores aí. Primeiro, que aqui nós estamos com as denúncias feitas até pessoalmente. Ou seja, elas caíram porque caiu o contato entre as pessoas. Né? Ir aos lugares, falar diretamente com as pessoas, por causa da pandemia. Isso. Outra coisa também, a principal, em se tratando de crianças, ou seja, menores de 12 anos, né, o principal veículo que traz essa notícia para a gente, para as autoridades em geral, polícia, Ministério Público, etc., é a escola. E as crianças não estão indo à escola. Veja bem, quem tem contato com crianças pequenas, a gente tem que dar um canal, a gente tem que dar uma opção. Porque nesse tempo pode ter e tem, com certeza, muita criança que está trancada dentro de casa com o abusador. Quem é que vai olhar por elas? Porque quem chega perto de uma criança... Olha, a idade, em se tratando de criança, menor de 12 anos, a idade que tem maior número de casos de abuso é a idade de 5 anos de idade. 5 anos. Isso. Então, quem chega perto de uma criança de 5 anos? Gente da família, pessoas muito próximas... E escola. Quem dessas pessoas? A família, infelizmente, quando acontece dentro de casa, a família é conivente, muitas vezes. E aí, essa notícia, quem é que vai observar lá? A gente pode falar sobre isso depois, de sinais que a criança apresenta. Sim. Quem é que vai observar esses sinais? É a professora, o professor, o orientador, alguém da escola. Às vezes quem está fora do convívio familiar, né?
Quem fora do convívio familiar tem contato com crianças, especialmente Escola. pequenas? Só a escola. E a escola não está sendo alcançada pessoalmente, a escola está sendo só por meios virtuais. Isso determinou a diminuição. Tanto é que, por exemplo, desses 12 anos, o que a gente percebeu, o que eu vim percebendo, né, no combate à pedofilia, é que é importantíssimo a gente falar com a criança. É por isso que a gente faz as palestras nas escolas. Porque se o abusador, se quase 80% dos casos, né, mais de 70% dos casos está dentro, é intrafamiliar, né? Então, não adianta a gente alertar só os pais. A criança precisa saber, precisa entender, e ela também precisa saber buscar ajuda para denunciar. Olha a estatística Tanto é que você está falando aqui, olha só. Palestras, Tá conseguindo ler? 83%. Aumentar. Nossa. Não, isso aí não foi esse ano, não. Foi 2018 para 2019. Mas esse ano está diferente do normal, tá atípico. Está atípico por causa da pandemia. Então, que a gente percebeu que é importantíssimo a gente trabalhar com a prevenção. A gente falar sobre isso, né? Sobre o que com é pais, pedofilia. com professores e com as crianças também. E com as Embora crianças. seja muito difícil conversar com crianças a respeito disso. A gente precisa ter um cuidado. Tem alguns livros, tem muitos livros que ajudam nisso. Né? Eu tenho vários aqui em casa, alguns que eu tive até a honra de fazer o prefácio. Empiricamente aprendi um pouco a conversar com crianças a respeito disso, mas acho que deve ser sempre um psicólogo, para que essa conversa seja profícua, para que ela dê um resultado e para que essa conversa também não seja um outro modo de vitimizar aquela criança. Né? Porque isso, hoje já existe uma lei relativamente recente que trata do depoimento especial para crianças e adolescentes vítimas. E foi um passo muito grande, um passo do qual a gente que eu falo, eu e muitas outras pessoas, viemos falando há anos, há mais de 10 anos disso aí, que muitas vezes a adolescente e a criança era revitimizado no momento em si acolheu uma prova. E a prova acolhida nem era de boa qualidade, às vezes. Né? Então, foi um avanço importante. Isso é no caso depois de que o abuso acontece, né? Depois que ela tem todo o depoimento. Agora, assim, o importante que a gente sempre bate aqui, que eu falo muito para os pais, você já conversou com seu filho sobre pedofilia, sobre abuso sexual? Né? E muitos pais, assim, até assustam. Não, porque não está na hora, meu filho só tem 5 anos, mas meu filho só aí tem 6 tá. anos. Essa conversa com a criança tem que ser uma conversa leve. Não precisa nem ter essas palavras. Né? Isso que eu falo. Não precisa falar sobre a palavra pedofilia. Não, né? nem a ela nem vai entender. Nem abuso. Você nem chegar isso. E contar uma historinha exemplificativa. Né? Vai falando com o pessoal, que eu vou pegar uns livros aí para te mostrar sobre isso. Sim. Quer ver? Então, são livros justamente que vão ajudar a ter essa conversa, sabe? Porque é importante os pais, né, conversarem com a criança. Porque se alguém, às vezes, lá fora conversa, a criança pode não entender. Não tem assim, uma pessoa melhor para conversar sobre isso primeiro do que os próprios pais. Mas olha só, alguns livros recentes. Esse aqui, chama Hora do Banho. São historinhas para crianças. Que fala sobre prevenção ao abuso sexual, né? Tem aqui esse aqui, Antônio, que chama. É a historinha do Antônio, né? Que é do professor Hugo, lá de Fortaleza. Eu esqueci de falar, a Hora do Banho da minha amiga Neide Lunas, lá do Paraná. Muito bom. Olha, legal esse aqui também, Esse eu acho que você conhece. Não Me Toca, Seu Boboca. Ótimo também, bem cheio de colorido, assim, cheio de desenho. Segredo Segredíssimo, da Odívia Barros, lá da Bahia. Esse foi um dos primeiros, inclusive, né, Casei? Foi sim. Eu não achei aqui na estante agora. Tem também aquele do pessoal de Goiás, de Rio Verde, da Tartarinha, né, da tartaruga marinha, que fala sobre isso. Então, são meios de você... conversar com a criança. E de uma forma que não vai ofender. Né? Esse aqui é legal também, esse já é para o público adulto e adolescente. Epidemia Secreta, do autor é Kid Divinópolis. Muito legal o livro dele. Está à vontade também, quem quiser, a cartilha toda. A cartilha.
que foi produzida na CPI e depois reproduzida de diversas várias formas. vezes. Essa aqui é a do Ministério Público de Minas Gerais. Ela é fornecida gratuitamente em PDF. Em diversos cantos aí da internet você encontra, mas na página do Todos contra a Pedofilia é só baixar o PDF lá e distribuir à vontade. Tem também, já falei, né? Do livro o Todos seu contra a livro. Pedofilia. Esse é para adulto mesmo. Bastante conteúdo, Esse é para adulto. Esse é para adulto porque esse realmente é pesado. Tem um prefácio muito legal da Ana Beatriz Barbosa Silva, aquela autora do Mentes Perigosas, você já sabe, né, Danusa? Sim. Ali, esse livro eu usei também como uma forma de dividir esse fardo com as pessoas que são muitos anos ouvindo isso e não se passa um dia sequer, infelizmente, que a gente não ouça um caso de abuso e de exploração sexual. Eles continuam acontecendo. Durante a pandemia, não paramos de trabalhar na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Divinópolis e, inclusive, recebemos várias informações de coisas que continuaram a acontecer, em alguns casos até mais. Por exemplo, a prostituição infanto-juvenil caiu do que eu sei até agora. Também, porque nós vamos ter noção disso mais adiante. Né? Mas o abuso a gente não sabe. Eu tenho a impressão que ele deve ter aumentado e está escondido como não era escondido há anos. Porque, na verdade, se 80% dos casos acontecem dentro de casa, então não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber. Quem é que vai falar? Agora, acho que a gente, não sei, antes, deixa de você fazer a sua próxima pergunta aí, depois eu falo, às vezes está nela, primeiras damas. Então, eu ia falar para você dar um toque para os pais agora, Casé, porque eles precisam observar as crianças, porque o que eu noto, por exemplo, se uma criança de 5 anos sofre abuso sexual, eu acho assim, improvável, impossível que uma mãe não perceba que uma criança de 4, 5, 6 anos esteja sofrendo abuso sexual. Então, quais os sintomas, né, que os pais precisam observar? É verdade, a criança, ela tem muita dificuldade em falar que está sofrendo abuso sexual, que está sofrendo exploração sexual. Por quê? Vários motivos. Por medo, por vergonha, por não reconhecer aquilo que está acontecendo como um ato de abuso. Né? Ela pode achar que aquilo é normal. Né? Eu acho que cabe até um exemplo aqui, um exemplo e até mesmo aconteceu... pelas ameaças, né, Casé? O medo de ser ameaçado. Se você contar isso para alguém, eu vou matar seu cachorrinho, eu vou te bater, eu vou agredir sua mãe, eu vou agredir seu pai. Isso seus pais não vão acreditar, né? E muitas vezes não acreditam mesmo, né? Agora, a criança às vezes não fala também porque ela não, acha que é assim mesmo, ela acha que aquilo é normal. Quantas pessoas aí só na fase adulta a ficha caiu e puderam falar, inclusive pessoas famosas aí. A Xuxa, a Oprah Winfrey, e aquela menina do nado que deu o nome à lei, Joana Maranhão. Joana Maranhão. Né? Eu tive uma audiência muitos anos atrás, uma das primeiras, que a criancinha de 7 anos, menina, que era submetida a sexo oral pelo próprio pai. E um dia a mãe os pegou em flagrante. E assim foi descoberta a situação, imaginem. Né? E a criança foi contar essa história, foi depor, falando com o amigo e com a juíza. E estava presente uma psicóloga. Não existia ainda o depoimento especial. E ela contou isso de uma forma tão natural, tão simples, parecia que estava contando um desenho animado que ela tinha assistido, que isso deixou a gente chocado, visivelmente chocado. Porque você vê uma criancinha daquele tamanho falando aquelas coisas que eu não vou ter nem coragem de repetir aqui. Né? Aí ela notou isso e falou assim, por que houve? Por que vocês estão assim com essa cara? Né? Tipo, todo pai não faz isso com a filha? Ela achava que aquilo era normal. Porque isso eu ouvi milhões de vezes depois. Né? Se o próprio pai faz, se a própria mãe faz, então tá tudo certo. Exatamente, porque parâmetro ela ia ter para dizer que aquilo é errado? Era um carinho normal para ela, é assim mesmo, todo mundo deve fazer. Você quando era pequeno deve ter feito, todo mundo faz. O que tem? Porque falam isso para a criança e por que ela não vai acreditar nisso? Né? Então esse é um dos motivos pelos quais não falam. Então cabe a nós tentar reconhecer esses sinais, que são sinais comuns a traumas. Eu vou mostrar uma lista aqui exemplificativa, mas o principal que a gente tem que observar,
um sinal muito característico, é o comportamento sexualizado precoce. Sim. Tem vários sinais aí, transtorno de sono, de apetite, de enurese ou ecoprese noturno, fazer xixi ou cocô na cama, né? Evasão escolar, depressão, etc, etc. E o comportamento sexualizado. O comportamento sexualizado é bem característico, né? E às vezes a criança também mostra, né, isso através de desenhos. A gente tem aí exemplos de desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Ali de cima à direita, a criança desenhou o abusador no formato de um monstro, que era como ela o via, né? Aí em cima à esquerda, a criança desenhou todo mundo com os braços em formato de pênis. Né? A exibição do órgão sexual, o destaque para o órgão sexual, principalmente o masculino, é uma característica que tem que ser investigada. Veja aí dois desenhos que têm esse destaque para o órgão sexual masculino. Outros desenhos são mais sutis, outros são mais evidentes, mas alguns são até grotescos mesmo, feitos por crianças, você pensa bem, né? E elas explicam o que quer dizer. Esse desenho aqui, por exemplo, a criança explicou que era uma linha que estava ligando o órgão sexual do abusador à boca da criança, né? E, bem, ela sempre demonstra de um jeito ou de outro, né? A gente tem que estar atento. De alguma forma, a criança vai mudar o comportamento. Ela pode não falar, né? Mas ela vai mudar completamente o comportamento. E é isso que os pais precisam observar. Principalmente uma coisa que eu bato muito aqui, Casa, quando chega alguém na família, num jantar de família, ou num almoço de família, chega um tio, o avô, a criança não quer contato. E os pais, às vezes, não, vai lá dar benção pro seu tio, vai lá dar benção pro seu avô. E a criança não quer conviver com o pedófilo, porque ela já teve um comportamento diferente, mas mesmo assim os pais obrigam, porque não sabem o que está acontecendo. Às vezes é uma situação difícil. O que pode ser e pode não ser. O que nós mostramos então, é por isso que eu falo que é um conjunto de coisas, não é só uma coisa. Esses porque não indícios, é só o que eles têm de concreto é determinar a necessidade de uma investigação mais profunda. Se você está desconfiado, então, se está fazendo um desenho estranho, se está tendo um comportamento sexualizado precoce, se não está dormindo, se não está comendo, se está introspectivo, então é um conjunto de coisas. Exatamente. Aí o que você faz? Leva lá no psicólogo, para o psicólogo, com os meios técnicos da área, fazer a investigação e verificar o que de fato está acontecendo. Para a gente também não cometer injustiça ou até criar uma situação que pode prejudicar a criança. Porque também porque, tem o pode fato, ser só timidez mesmo, né? Não queria chegar perto. E tem o fato também que a criança, a partir dos 4, 5 anos, ela começa a desenvolver a sexualidade, né? Então, às vezes, é normal um comportamento diferente. Então, por isso que os pais precisam ficar atentos. Eu não era minha área, mas eu li um pouquinho a respeito disso, especificamente o Freud falando o seguinte, que as crianças, elas têm uma artimanha de sedução, mas não é sexualizada. Isso. Elas simplesmente querem ser amadas, como todo mundo, mas elas têm essa necessidade de ser benquistas, amadas, queridas, até para que sejam alimentadas. Isso é uma estratégia de sobrevivência que vem de evolução ao longo dos séculos aí para trás, desde da época das cavernas. A criança, ela seduz para que seja cuidada, para que seja alimentada, porque ela não sobrevive sem esse cuidado, sem essa alimentação. E a pessoa que tem já uma intenção voltada para isso, a sexualidade desenvolvida para querer uma criança, ela enxerga essa sedução da criança, que é totalmente inocente do seu ponto de vista sexual, que não é sexualizada, que não é genital. Ela enxerga essa sedução da criança como se fosse um convite ao sexo, porque é isso que passa na cabeça dele, criminoso, pedófilo, ou dela, porque tem muita mulher também. Sim. Né? E por isso que a gente vê tanto, tem um capítulo também no livro lá falando sobre isso, a pessoa que usa como desculpa o seguinte, mas foi ela que quis. Tem aquele caso lá da entrevista com o pedófilo, você conhece, já comentei um monte de vezes, né? Que a menina diabólica,
de 7 anos de idade, isso na versão lá do criminoso. O coitadinho. Seduziu o pobre coitado e praticamente o obrigou a manter com ela relação sexual. Aquela menina de 7 anos que o obrigou a tirar fotos, o obrigou a ficar com ela, e ele, pobrezinho, né, homem dos seus quase 60 anos de idade, né, estava subjugado ao seduzido por uma criança de 7 anos. Pois é, isso é uma besteira enorme. Você já deve ter ouvido muita coisa. É um absurdo, né? É uma coisa do outro mundo, mas é uma das defesas mais comuns que se usa, né? Dizer que a culpa é da vítima. E interessante, agora você já fez várias entrevistas, né? Inclusive com pedófilos na cadeia. E agora, Casé, assim, me fala sobre... a gente até conversou um pouco antes aqui, sobre o fato das pessoas sempre perguntarem para a gente assim, então assim, sempre nas redes sociais pedindo que os crimes sejam mais efetivos, né, mais duros, e pedindo a castração química. E aí? Resolve? Olha, dois assuntos eu vou falar rapidamente, porque um está ligado ao outro mesmo. Depois me lembro de te falar uma pergunta legal, olha só, o que a gente pode fazer de simples, de direto, de fácil, que todo mundo pode fazer para prevenir crimes de pedofilia. Eu ia te fazer essa pergunta na frente. Eu achei que você fosse... Mas, olha só, a nossa legislação penal, isso é opinião minha, né? Não é só minha também, não, mas é minha. Ela é frouxa, ela é fraca, ela dá chance demais para vagabundo, me desculpe o termo, mas eu sou promotor de justiça há quase 30 anos, a maior parte desse tempo trabalhando na área penal, e eu sei que a gente faz isso aqui para condenar o cara lá, que está mais do que claro que já devia estar cumprindo sua pena e livrando as pessoas de bem da presença nociva dele, né? E a gente faz isso aqui, o cara é condenado, vai para a cadeia num dia e sai poucos dias depois, porque tem zilhões de meios, de benefícios, disso, daquilo, outro. Bom comportamento carcerário, no final das contas, não matou ninguém lá dentro. Quando eu acho que bom comportamento carcerário devia ser realmente fazer alguma coisa boa para provar que é merecedor de algum benefício. E não simplesmente cumprir as regras. Porque as regras são regras, todo mundo tem que cumprir a vantagem. Né? Mas é assim, o nosso sistema da lei de execução penal, principalmente, é uma peneira de vantagem para criminoso. Por isso que vai para a cadeia e não fica nada quando vai. Né? Então, começamos daí. E não estou falando de crime de pedofilia só, estou falando de qualquer tipo de crime. Tem sido assim. Muitas vezes isso é por parte do governo, e não é de agora, não. É de 20 anos para cá, ou mais até, um pouco menos por aí, de muito tempo, né, a nossa legislação penal vem numa ladeira. E muitas vezes justificada como uma economia porca, porque fica caro fazer um presídio para cumprir pena. Aí o que a gente faz? Constrói presídio? Não. A gente libera um pouco de gente que está lá. E aí ela fala, mas tem gente demais para se prender. Claro, porque se você está liberando vagabundo o tempo todo, quanto mais criminoso, mais crime. E isso vira um ciclo vicioso, é o que está acontecendo agora. Né? Dizem que se nós cumprirmos todos os mandados de prisão que existem, né, não tem cadeia no Brasil que caiba. Não tem. Como que chega nesse ponto? São anos de leniência, anos de passar a mão na cabeça de vagabundo. É isso que eu acho, isso é a opinião pessoal minha. Bem, então, essa é a opinião em relação aos delitos, dentre eles os delitos de pedofilia também, que até tem no Código Penal penas melhoraram nos últimos anos. Melhorou com a Lei da Dignidade Sexual de 2009. A própria CPI da pedofilia trouxe algumas melhorias, principalmente nos crimes definidos no Estatuto de Criança e Adolescente. Mas a execução penal continua do mesmo jeito. Né? Frouxa, eu acho, frouxa mesmo. Mas a castração química. Eu participei de um debate com a deputada Marina Magés, e a ela todo o meu respeito, né, embora eu não concorde com a proposta feita por ela naquele momento, que era uma das propostas que tinha lá para a castração química. E como que funcionaria essa castração química? Nos moldes que
pode ser acolhida pela nossa Constituição, porque a gente não pode inventar Sim. qualquer coisa, tem que estar de acordo com a Constituição. Tem esse detalhe. Né? A Constituição não permite penas cruéis. Não permite. Não permite pena de morte, não permite pena de banimento. Castração física. Porque seria uma Nem pena a cruel. física. Ela se encararia. Mas só que tem vários motivos para não concordar com a castração química. Primeiro de tudo, como ela era proposta? É o seguinte, a pessoa é condenada, vamos supor, vou falar qualquer número aqui para dar exemplo, tá? Vamos supor, a pessoa é condenada por um crime de pedofilia a 10 anos de cadeia. Aí ela concorda com a castração química, ela teria que concordar. Primeira, eu concordo, eu aceito a castração química. Então, ela passa a tomar um remedinho que vai impedir a ereção no caso do homem, porque no caso da mulher não tem nada a ser feito. Bem, aí ele concorda com a castração química e com isso tem um abatimento de 1/3, de 2/3, da metade da sua pena. E sai da cadeia. E ao sair, ele assume o compromisso de tomar aquele remedinho. Viu? Ele tem que tomar, porque se parar de tomar, perde o efeito. E esse remedinho é caro. E esse remedinho é pago por quem? Pela gente. Né? A gente que tem que pagar também, que precisa de dinheiro e às vezes falta, para fazer pré-natal no SUS, para comprar fralda para criança, para comprar remédios essenciais para crianças que têm enfermidades congênitas ou não. Né? Eu vejo isso todo dia. Então, já está faltando dinheiro para a saúde, mas a gente vai pegar uma parte desse dinheiro para comprar o remedinho e crer que ele vai tomar. Porque quem que vai estar lá o dia inteiro com os horários certos para ver se esse safado vai tomar ou não o remédio? Porque nós temos... Quem garante? Pois é, quem garante? Não tem fiscalização. Não garante coisas... Não tem. Se a gente tem hoje aí a livramento condicional, a pessoa tem bom comportamento, blá, 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 não sei o que, sai em livramento condicional e tem que cumprir uma série de regras lá. Quem fiscaliza essas regras? Não tem como. Milhões de pessoas aí na rua e a gente não sabe se está de condicional ou não. Se ele cai numa blitz, por exemplo, tem a ocasião de dar uma olhada lá. Mas fora isso, não vai ter ninguém do lado dele para fiscalizar. E agora, você me diz, quem é que vai fiscalizar se o carinha pedófilo tomou ou não o remedinho da castração química? Né? A gente já gastou o dinheirão lá com o remédio. E quem garante que o safado vai tomar? Mas vamos supor que tome. Vamos supor que, contra todas as possibilidades, né, nós gastamos o dinheiro e ele tomou o remedinho. Tomou o remedinho, quem diz que ele vai deixar de estuprar? Quem falou que se estupra só com o pênis? Exatamente. Quantos atos de abuso sexual nós vimos aí praticados de diversas formas, com objetos, inclusive dos piores, eu já vi vários casos, né, com objetos, com as mãos, com sei lá o que, não vou ficar dando exemplo aqui, eu vou só dizer que tem um monte de jeito. Porque esse tipo de intenção não está num aparelho reprodutor, não, está aqui. Está aqui, exatamente, eu ia falar sobre isso. Então, castração química, para mim, não é eficiente. Não resolve. Essa é a minha opinião, não resolve. E de fato, acho que os projetos não foram para frente, não. Ser sincero, não acompanhei nos últimos anos, mas não foi para frente, não. Eu entendo quando a pessoa fala, seria boa a castração química, fala isso porque entende que é uma coisa mais eficiente, e eu queria que fosse, mas não é. Por isso que eu sou contra. Né? Então, aí, o que eu acho que a gente poderia fazer para melhorar a situação é melhorar, nem precisaria alterar as penas do Código Penal, não. Muito menos algumas das questões constitucionais que afetam diretamente o direito penal. Que a gente talvez tivesse que repensar, que eu acho que deve ser repensar, é a lei de execução penal, a lei que executa as penas. Sim. Para que a pessoa que foi condenada a pena X, cumpra X. A pena já é baixa, mas tem que ser bem cumprida. O que eu acho que que a nossa Constituição proíbe, trabalho forçado. Nesse ponto, eu não concordo, não. Eu acho que deveria ter trabalho, sim, obrigatório, pelo menos para dar menos prejuízo, porque um preso fica caro. E você sabe que o preso está sob responsabilidade do Estado, então o preso tem assistência médica, dentária, das cadeias razoáveis, como deve ter. Claro que existem infernos por aí,
Mas muitas vezes o cara que trabalha, nunca cometeu crime, cuida da sua família, etc., tem maior dificuldade para marcar uma consulta. O preso sentiu qualquer coisinha, eles correm com ele lá para o atendimento. E ele é atendido. Né? Então, não é que ele não deva ser, mas o pai de família tem que ser atendido também. O preso tem que trabalhar também para financiar ou dar menos prejuízo de toda essa infraestrutura necessária ao cumprimento de pena. Então, eu sou a favor de uma lei de execução penal mais simples, mais objetiva, portanto, mais dura, e de trabalho obrigatório para os presos. Só isso, acho que já melhoraria demais da conta. Saímos um pouco do assunto, né? Vamos falar Na verdade, de internet, sei lá, o que você quiser. Sim, isso aí. A questão o assunto é bem amplo. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Que é uma coisa importantíssima, principalmente agora nesse momento de pandemia. Eu nem sei quanto tempo a gente tem, José Neto, eu não sei, mas, por exemplo, sobre a pedofilia na rede. Né? O tanto que é importante hoje os pais estarem atentos, né, às crianças que estão no computador, que estão com o telefone, nas redes sociais. Sem dúvida. Olha, eu estou vendo aqui, agora que eu estou conseguindo ver o YouTube aqui, ó, tem um delayzinho, você que está aparecendo. E eu estou vendo a manifestação aqui da minha amiga Ivene Pacheco, um grande abraço para ela. Né? A Neide Lunas, autora do livro que eu mostrei aqui, Chá de Bonecos, também está participando com a gente. Um abraço aí para a Neide. E, bem, vamos falar aqui sobre a internet. A internet, eu escrevi esses dias sobre ela. É um meio de comunicação excelente, maravilhoso, e a gente usa todo dia e vai usar cada vez mais. Nós vimos a diferença que ela faz nessa época de pandemia. Né? Ô, Zé Neto, você apareceu aqui, se você quiser interromper, fica à vontade. Não, tranquilo, eu estou esperando vocês darem as considerações aí, eu vou fazer uma leitura, mas parece que tem uma pergunta da sua amiga. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver se eu consigo. Lá no YouTube, Ivone, peraí, deixa eu conferir. Ivene Pacheco. Isso. Então vamos fazer o seguinte, Zé Neto, só mais duas coisas. Deixa eu falar essa questão da internet, que eu acho que é fundamental. Claro, depois responda a Ivene, aí a gente pode Tranquilo, claro. Tá. Danusa, internet, então, voltando aqui, o óbvio, é uma coisa maravilhosa. Eu sei muito bem disso, porque eu lembro quando não tinha internet. Eu vivi começar a existir a internet como tal. A gente nem sabia o que era isso direito. Hoje ela faz parte da vida de todo mundo e cada vez mais. Então, tem gente que fala aí, criança deve usar a internet? Claro que deve, precisa. Sim, o Telzinho está com 4 anos lá e mexe, né? Já vai aprender. Ele não sabe ler direito ainda, mas já sabe mexer, como tantos outros aí. Mas precisa de duas coisas muito importantes. Educação para o uso da internet e fiscalização estreita da parte dos pais. Total, 100%. Sempre falo isso. Eu escrevi um artigo bem pequenininho sobre isso, esses dias eu botei lá no Instagram, dá uma olhadinha lá depois, uma revista aqui de Divinópolis. Mas é o que mais ou menos que a gente vai falar aqui agora, que é o óbvio. O pai e a mãe têm sobre os filhos o que se chama hoje de poder familiar, que antigamente se chamava de pátrio poder, que é mais um dever do que um poder. É o dever de cuidar deles, de fiscalizar, de dar educação. Esse poder também implica em que os pais mandam nos filhos menores de 18 anos de idade. Não tem esse negócio de privacidade de senha para pai e mãe de filho menor de 18 anos totalmente. de idade. Então, o cara lá de 17 anos, 16 anos é menor de idade. O pai tem que chegar lá, pegar o celular aqui, ó, me dá esse aparelho, desbloqueia que eu vou dar uma geral. E olhar mesmo. Criança muito mais, né? Então, até os 18 anos de idade, os pais devem fiscalizar de perto, pegar ali o aparelho celular, computador, tablet, plataforma de jogos e olhar mesmo. Não pode ter senha para pai e mãe, não. Ouvi outro dia um absurdo, a mulher cuja filha estava de 13 anos de idade, né, 13 anos, pouco mais que uma criança, né, assim, oficialmente, inicialmente, no início da adolescência, falando que tinha distribuído fotos dela nua na internet, que é um crime, foi enganada,
e acabou divulgando as fotos, como acontece todo dia aí, e a mãe e o pai assim, mas a gente não pode nem botar a mão no celular, nem sei a senha. Eu falei, mas que absurdo é esse? Quem é que manda nesta casa? Uma menina de 13 anos, que você não pode olhar o celular dela? Dá licença, gente. Você que é pago pela mãe, pelos pais. Você paga o celular, a internet, não, pelos pais. Você não vai ver meu celular, não. Quem não vai ver? O quê, rapaz? Tá doido. Tem que ver, tem que olhar celular, tá tudo de pertinho, porque essa fiscalização é uma obrigação legal. Então, ensine seu filho aqueles conselhos antigos, né? Não converse com estranhos, veja com quem se anda, etc. Tudo isso vale para a internet e também vale o seguinte: pai e mãe mandam nos filhos menores de 18 anos de idade por lei. E tem que fiscalizar de perto. Não tem segredo para pai e mãe, não. Senão o pai negligente vai responder pelo filho, inclusive. Vai sim. Né? E responde mesmo. Responde. Cansar de ler. Claro. Ele responde, porque ele é menor de idade. Não adianta depois vir com esse papo de ela não deixa eu botar a mão no celular. Não. Pegue e olhe mesmo. Uma coisa importante que eu queria que você falasse rapidamente, porque eu não sei, acho que o nosso tempo está acabando, né, Zé Neto? Zé tá aqui à vontade, eu estou aqui à disposição. Uma coisa sobre a importância da gente usar a camiseta, né, da campanha e o que nós podemos fazer, Cazé, para mudar isso? Qual que é uma política pública efetiva? Falta isso? Falta mais dos nossos políticos? Falta mais de quem? O que acontece que esses casos de abuso são tão grandes? Todo criminoso pedófilo, autor de abuso e exploração sexual, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pobre, religioso ou sem religião, padre ou espírita ou umbandista, seja o que for. Tanto faz. Pode ser homem, pode ser mulher, mas todos eles têm em comum o seguinte: são covardes e são inescrupulosos. Essa covardia deles é a arma nossa. Porque, por que ele gosta de estar com criança? Porque naquela relação ele se sente mais poderoso. Quando você se manifesta, seja com a camisa legal igual você está usando aí, ou com outras campanhas, existem várias igualmente excelentes, tipo Proteja Nossas Crianças, Faça Bonita, aquela da florzinha, né? Aquela lá da Bahia, do estado, tem um monte de campanhas, todas são boas. É preciso que a gente se manifeste no dia a dia, o tempo todo, que vista a camisa, que colhe o adesivo, seja todos contra a pedofilia, seja outro, porque quando você está se manifestando, você está dando um recado da sua atenção. Você está dizendo para esse criminoso o seguinte: escuta, seu covarde, as crianças aqui em volta, elas não estão abandonadas, não. Nós estamos olhando por elas. E se nós percebermos que você está agindo, nós vamos tomar providências. Viu? Então, é um ato de proteção, é um ato de prevenção. Tipo, eu sei que você existe, estou de olho. Sei e estou de olho. Né? Então, é uma coisa simples, mas é muito eficiente. O cara fica com medo mesmo, não vou mexer aqui não, porque está cheio de gente aqui com esse adesivo aí de protejam as crianças, camisa, eles estão prestando atenção. E às vezes você não tem nada, não tem camisa, não tem adesivo, tem problema, fale e de fato preste atenção e se manifeste. Olha, não aceito, vou tomar providências, estou aqui de olho, esses meninos e meninas aqui não estão abandonados não, a gente está olhando por eles. Ótimo. Querem fazer mais algumas considerações finais? Fiquei preocupado com o horário aqui. Eu também, por isso que eu chamei o Zé. Querem falar mais alguma coisa? Vou encerrar aqui da minha parte, então, Danúzia, eu deixo para você. Né, bem, na verdade, o que eu queria dizer era isso. Acho que é responsabilidade de todos nós, não só porque está na lei, está na Constituição Federal, que crianças e adolescentes são prioridade absoluta e a garantia dos seus direitos é dever de todo mundo, do Estado, da família e da sociedade. Então, você estava falando dos políticos, dos estados, eu acho que nós, eleitores, é uma época boa agora, temos que cobrar dos nossos governantes, em todos os níveis, que eles tirem lá da Constituição essa prioridade absoluta e coloquem na realidade. Né? Os tratamentos de atenção, os tratamentos de prevenção, as escolas, todos os tipos de atendimento voltados para criança e adolescente deixem de ser uma coisa que fique em segundo plano e sejam de fato prioridade. Não é caridade se equipar um conselho tutelar,
não é caridade você investir em escola, em educação infantil, não, é prioridade absoluta. E muitas vezes a gente vê isso sendo tratado como se fosse uma brincadeira, uma caridade feita pelo governo. Não é. Está no artigo 227 da Constituição. Antes de tudo, tem que vir o investimento na criança e no adolescente, em todos os níveis de governo. E a gente não tem visto isso há muito tempo. Quer dizer, eu acho até que as coisas devagarzinho vão melhorando, mas temos sempre que estar de olho e querer que, de fato, as crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta. Muito bom. Danusa? Bom, eu quero primeiro agradecer, né, o convite, agradecer a todos. Eu acho que é importantíssimo, quanto mais a gente fala, mais a gente informa, mais as pessoas prestam atenção, né, e isso é uma grande maneira de prevenção, porque o combate aos crimes de pedofilia, o combate à pedofilia é a prevenção. Porque depois de feito, contar com as leis, a gente vê, né, que não tem como. E dizer para todo mundo que denuncie, porque quem cala consente e quem não denuncia também abusa. Isso é importantíssimo. Então, existem vários veículos hoje de denúncia, como o Disque 100, como Polícia Civil, o Conselho Tutelar. Então, existem várias formas de denunciar. E que as pessoas, que elas não tenham medo, porque a maioria delas não querem envolver. Ah, está acontecendo com meu vizinho? Ah, não é problema meu. É problema seu, sim. É problema de todos. Porque hoje acontece com seu vizinho, amanhã pode acontecer dentro de casa. Então, eu acho, assim, isso importantíssimo. Posso falar mais uma coisinha só para pensar que eu esqueci? Pode. Claro, doutor. Claro. Pois não. Eu tenho há muito tempo já, mas nesse ano principalmente, a gente deu uma melhorada, um canal do YouTube que tem todas as lives, todas não, mas a maioria das lives que a gente fez sobre esse assunto, tem umas lá muito, muito legais como essa aqui, e tem também algumas aulas que são mais técnicas, falando da questão jurídica lá, dos crimes. E então eu queria convidar as pessoas para participarem, conhecerem lá o canal. Qual que é o canal? E assistir. O canal é Casé Fortes. Casé Fortes. Com S. Aí, E todos quanto pedófilos. Vai ver, esse que eu estava colocando aqui enquanto eu estava falando, eu estava colocando aqui no fundo. Inclusive, gente, se alguém quiser usar camiseta, adquirir a camiseta, a gente também tem um site, que é o www.tcpbrasil.com.br. Danusa, o site nós colocamos diversas vezes durante a transmissão. Depois vai ficar gravada a transmissão, você pode conferir. É porque esse site as pessoas podem adquirir a camiseta, o livro do Casé, né, o boné. Nós colocamos. Isso. Então tá bom, ótimo. Tá joia? Tá certo. Então, em nome da Câmara Municipal de Uberlândia e da Escola do Legislativo, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos assistiram e aos palestrantes de hoje, ao doutor e promotor de justiça Carlos José e Silva Fortes, Casé Fortes, e a fundadora da ONG Instituto Carrossel, também arquiteta e engenheira civil, Danusa Biasi. Nosso programa de hoje fica por aqui. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Muito obrigado e até lá. Obrigada. Tchau, obrigado. Com Deus. Com Deus. So anytime you stand me, you want your back up, I know.